no número do capítulo, Luiz? Acho que é 6, 9. 9? É o 9. Isso, capítulo 9. Eu preparei uma apresentação, e aí eu vou compartilhar com vocês. Alguém só me diz se está vendo. Está ok? Sim. Apareceu. Ok. Bora lá, então. O título desse capítulo é Eu Sou Real, né? Mudando os conceitos do eu. E como o Luiz bem falou, né, a gente vai falar um pouquinho sobre identidade virtual. Apesar de que outros autores falam outras coisas sobre essa construção de identidade a partir do virtual, mas a gente vai se deter nesse momento somente ao que o autor fala, né? Ele começa o capítulo falando um pouquinho sobre a interação com a informação, né? E a maneira pela qual as pessoas interagem com a informação muda o funcionamento do cérebro humano, né? Vejamos alguma dessas mudanças a partir do desenvolvimento da escrita, da imprensa, televisão e internet. E ele vai trazer aí o começo desse capítulo falando um pouquinho da escrita, né? Que o ato de escrever, ele criou uma nova concepção de conhecimento e de inteligência, né? Quando a gente compara ali as sociedades que eram estritamente orais com as sociedades que baseiam-se na escrita. E essa mudança está ligada à questão do ouvido ser deixado de lado e a humanidade se apegar ao olho como órgão de linguagem e de processamento. Então, apesar da gente tratar isso com naturalidade, porque nós vivemos em uma era de escrita, isso é uma mudança muito drástica, principalmente no funcionamento do cérebro humano, já que a gente assimila o conhecimento a partir da leitura dos códigos simbólicos ali envolvidos em construção de símbolos, né? E não mais no que se ouve, né? Do que se passa de geração em geração. E isso também afeta a nossa capacidade de memória e a capacidade de reprodução de palavras e de histórias. Então, a escrita, ela proporciona também um diálogo com um público que não se vê. Se em sociedades ligadas à oralidade, as pessoas precisavam estar ali em contato umas com as outras para ter esse diálogo e assimilar esse conhecimento. Ao passo que, quando a gente vê essas sociedades escritas, não se precisa mais desse contato, né? Um livro é suficiente para levar a informação que é necessária. No outro sentido, a imprensa também traz uma nova revolução, porque o barateamento dos livros oportunizou a maior disponibilidade na alfabetização e na aprendizagem das pessoas. Então, não apenas os clérigos ou as pessoas de alta posição social tinham a oportunidade de aprender, né? A imprensa disponibilizou esse conhecimento aí para muitas pessoas. E os livros libertaram as pessoas do domínio do imediato e do local, né? Como a gente falou agora há pouco tempo. Os livros, eles têm essa liberdade geográfica maior. Né? Nas sociedades oralizadas, era necessário o contato direto, né? Enquanto que os livros, eles têm essa liberdade geográfica de passar o conteúdo. E ao concentrar a atenção na palavra escrita, perdeu-se o equilíbrio entre o sensorial e o intelectual, entre a imagem e o som, e em concreto e abstrato. E esse livro levou a invenções sociais, como a universidade e a escola médica. Então, a imprensa, ela traz também essa nova revolução. E aí, se esses hábitos de leitura, eles mudam, também muda a forma como os autores tendem a escrever. E aí a gente adentra, né, sobre os computadores. Quando a gente tem quando a gente emerge, né, nessa cultura de computadores, a gente percebe que os aparelhos digitais, eles nos oferecem uma leitura por cima, em vez de uma leitura com profundidade. E pesquisar, em vez de percorrer toda a prosa do texto. Então, muitas vezes a gente é tentado, se não sempre faz, de, por exemplo, encontrar um livro em PDF e aí já buscar, né, o que você está procurando ali e não ler ele inteiramente, né, do início ao fim. Então, a apresentação da informação e do entretenimento pela televisão mudou também a nossa capacidade de pensar, né? Se a gente for pensar em como a televisão também nos modificou nesse processo. De que forma, né?
da forma de que o prazer da informação lúdica ela é entregue vagarosamente. Então, na TV, a gente tem essas formas lúdicas de conhecer, né? De conhecer o mundo, experimentá-lo. Então, a gente espera, né? A nosso cérebro espera que as outras fontes de conhecimento também façam a mesma coisa. Então, a gente pode pensar isso da política, da religião, a gente espera que as informações elas sejam entregues da mesma forma que a gente está acostumado pela TV, né? E se a gente levar isso a cabo, né, a gente gostaria de ser informado através de, sei lá, posts no X, né, no Twitter, no antigo Twitter, ou em Reels, a gente quer aprender as coisas ali no TikTok rapidinho. Então, a forma como a gente consome essa informação, esse conhecimento, também nos modifica. Então, tem essa citação aí, né, que ele traz do Postman: os americanos não conversam mais, eles entretêm uns aos outros. Eles não trocam ideias, eles trocam imagens. Não argumentam com proposições, eles argumentam com um belo visual, celebridades e comerciais. Então, a gente vê que essa forma de conhecimento se alterou também a partir da TV. E aí, falando de internet, né, o raciocínio à internet, a gente vê que há mudanças no como, quando e o que se escreve online. Em estudos, observa-se que a internet levou intervalos de atenção menores e dificultou o processamento de argumentos escritos mais longos. Então, a gente não vê pessoas, por exemplo, discutindo nas redes sociais com grandes textos, como se faziam os intelectuais do século passado, né? Que às vezes eles escreviam um ensaio gigantesco e aí quando alguém ia refutar era outro ensaio gigantesco. Não, hoje é de outra forma, né? São intervalos de atenção menores e textos mais curtos, opiniões superficiais. Então, a gente vê que tudo isso tem alterado o nosso raciocínio e a forma como nós pensamos e também assimilamos esse conhecimento. E aí ele fala, né, do papiro ao X há uma oportunidade de ser afastado de algo, ao passo que pode ser atraído por outra coisa, né? E isso é um grande argumento do livro, que é a internet nos faz ver algo, as tecnologias nos fazem ver algo em detrimento que nos nos tornam invisíveis, deixam invisíveis outras coisas, né? Então, a tecnologia tem esse poder de nos atrair para uma coisa e nos afastar de outra. Então, é necessário ter sabedoria aí para gerir essas mudanças. E aí a gente vê que, a partir da internet, existe esse repositório do eu, né? Na internet não, das redes sociais, né? As redes sociais, elas nos dão essa gama de possibilidades, né? Elas permitem que a gente retrate as nossas experiências, gravando e transmitindo onde nós estivemos e fazendo esse registro aí. As redes também, elas nos atravessam em relação aos nossos pensamentos, porque elas selecionam e publicam, nós selecionamos e publicamos ideias, né? Também posicionamentos políticos e sociais, e a partir disso vai se fazendo um recorte e um direcionamento aí a partir dos algoritmos de funcionamento, de recomendação, de forma que a gente vá, de certa forma, dizendo quem nós somos a partir dos pensamentos que temos e como a gente interage dentro das redes a partir desses pensamentos. E, em outra medida, esse repositório do eu se dá a partir de quem somos, né? Porque a partir desses mecanismos a gente traça assim, um perfil simplificado de quem nós somos. Então, existe aí essa categorização a partir dos algoritmos e também a das informações coletadas sobre nós dentro das redes. A partir daí se traça esse quem somos, né? E aí vem essa parte da tecnologia e o eu, né? A tecnologia muda o modo o que pensamos sobre nós mesmos. Formular uma identidade e uma percepção do que é o eu é uma tarefa complicada e acompanha o ser humano em toda a sua vida. E aí eu queria abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre algo que aluga um triplex na minha mente sempre, que é no céu. Quando chegarmos lá, né, nós seremos humanos inteiros e perfeitos, restaurados à imagem de Cristo. E
o eu nosso, né, ele é uma construção da nossa vida. Nós tivemos o eu criança, o eu adolescente, o eu adulto, o eu idoso, o eu... Então, a gente vai construindo esse eu ao longo da vida. Então, formular essa identidade, né, eu imagino que um dos grandes mistérios na escatologia, né, é saber quem seremos na eternidade de forma plena. Porque nós somos mutáveis. Hoje eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de chocolate. Amanhã eu posso não gostar mais. Hoje eu tenho cabelos escuros, mas amanhã eu posso ter cabelos brancos. Ou hoje eu tenho um biotipo, amanhã eu posso ter outro biotipo. Só que na eternidade nós seremos plenos. E às vezes a internet vem como essa ideia de que a gente pode construir um eu que seja pleno e que seja ideal, né? Na verdade, esse é o lance, né? A gente constrói o nosso eu. Então, formular essa identidade é uma tarefa complicada e ela vai acompanhando a gente ao longo de toda a nossa vida. É uma construção. Então, quando eu penso num eu perfeito, num eu ideal, ele só será assim na eternidade. Neste momento, é um eu mutável no sentido de ele é constantemente transformado à semelhança de Jesus Cristo até o dia perfeito. Enquanto isso, eu estou caminhando. Né? Só que as tecnologias e redes virtuais, elas proporcionam essas ferramentas para que a gente construa esse eu e também o apresente. E essa ilusão é o que a gente acha que é a identidade, sendo que a nossa identidade está em Cristo, né? Já iniciando as respostas do Construindo o Eu. Então, ele traz 3 pontos aqui sobre a construção da identidade, que é construindo o eu, apresentando o eu e administrando esse eu. Em primeiro momento, né, construir esse eu se dá a partir de quê? Que a realidade virtual oferece a capacidade de criar a nós mesmos. E isso se dá na medida em que a gente cria os nossos avatares e a gente faz escolhas que impactam quem somos. Fazendo esses movimentos, a gente tem a sensação de que tudo ao nosso respeito pode ser alterado. Em outra instância, a realidade virtual oferece a oportunidade de tentar ser um eu diferente, ou um eu maleável, né? Então, essa construção social dá essa impressão de que a gente pode tanto se transformar, como ser alguém que nós não somos, né? É muito fácil, inclusive, a gente entrar numa rede e colocar a foto de outra pessoa, construir um avatar diferente, e até se iludir mesmo, no sentido de construir a sua identidade a partir de algo que você não é. Então, a gente também vê, a partir das tecnologias e realidade virtual, uma diminuição da dependência de instituição social para a definição de identidade. Então, se anteriormente, nos séculos passados, a gente precisava de uma comunidade para dizer quem nós somos, uma comunidade social, uma comunidade étnica, uma comunidade religiosa, uma comunidade de trabalho, profissão. Hoje a gente tem outras formas de se construir a identidade que geralmente é relacionada à inserção de grupos politicamente construídos que podem ser abandonados a qualquer momento. Então, é uma identidade mais situacional do que uma identidade construída a partir de relações sociais. Então, hoje eu posso dizer que faço parte de um grupo, mas em breve posso dizer que vou fazer parte de outro. Então, é bem situacional. Então, existe essa criação de uma identidade dupla, o eu real e o eu virtual. Só que existe uma série de autores que falam sobre isso, né? Que às vezes que a gente também tem que entender que o real e o virtual, eles acabam se misturando, acabam se tornando uma coisa que é não diferente, mas complementar. Então, existem uma série de autores aí que discutem essa construção de identidade a partir das redes, né? Será que o virtual não é real? Isso é uma pergunta complexa porque nós tomamos muitas decisões, inclusive políticas, sociais, econômicas, a partir do nosso eu virtual. Então, eles, apesar de achar que não é, assim,
não está no mundo real, o mundo virtual tem impactos reais no mundo real. Então, é uma questão aqui que a gente também precisa discutir com mais profundidade, né? Essa identidade é dupla ou não é? Essa identidade é una ou não é? Como é que funciona essa construção do eu? Em outra medida, né, já em outro assunto, que é a apresentação desse eu. Que a tecnologia de mídia social, ela incentiva e prioriza essa apresentação do eu. Porque elas estimulam o usuário a pensar na sua identidade, na sua imagem publicada, relativa à sua identidade. Então, as imagens que são publicadas ali, que são postadas, elas são consideradas intrínsecas ali à identidade. Então, onde você vai, o que você faz, o que você come, qual restaurante você vai, o que você escolhe ouvir, tudo isso vai construindo camadas da sua identidade. E isso apresenta o seu eu para o público ali que está consumindo esse conteúdo que você faz. Então, as redes sociais incentivam a conformidade na medida em que o eu se apresente de formas que sejam atraentes. E também que essa apresentação haja correspondência com as expectativas das empresas que administram as redes. Então, tem esses dois lados, né? Tanto as pessoas se apresentam pensando no público que está vendo aquele conteúdo, como pensando nas diretrizes das redes que eles estão hospedados. Então, essas experiências virtuais, elas aumentam e ampliam a apresentação do eu, promovendo identidade e aparência, né? Esse é o lance lá dos espetáculos. E na terceira parte, né, em questão de administrar esse eu, diz respeito à maneira como gerimos o eu e na medida em que repousamos a nossa atenção. Então, nesse sentido aqui, a administração do eu se refere a onde nós colocamos a nossa atenção. E aí tem toda a questão da indústria da atenção, tem também a questão da erosão do perímetro de vida privada e pública. Tem também a questão das empresas que lucram com as curtidas e as informações pessoais que são recolhidas. Então, aquilo que nós doamos o nosso tempo molda quem somos. A tecnologia oferece alguns meios imersivos de prestar atenção em quem os outros querem que sejamos. E ela nos oferece formas de nos moldarmos e nos apresentarmos segundo essa conduta. Então, essa administração do eu, ela está muito ligada sobre o que consumimos, como consumimos, o que detém nossa atenção. E isso nos molda, nos transforma. E isso faz com que a gente apresente e administre um eu que corresponda a certas expectativas, que esteja ligada a espetáculos, enfim. E aí vem a questão da busca por humildade, né, que é a conclusão do capítulo ali pelo autor, que ele traz essa citação aqui de Jesus, né, Jesus falando com os discípulos. Diz, naquela mesma hora, chegam-se a Jesus os seus discípulos e perguntam, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, na verdade eu vos digo que se não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar como essa criancinha, esse é maior no reino do céu. Essa versão aqui é a King James, né, que tem uma tradução mais clássica, né? E ele traz esse versículo aqui para falar um pouquinho sobre como a gente, nas redes, busca por aprovação, por curtidas, ou visibilização, por, em certa medida, construir esse eu para agradar as pessoas, para corresponder a um estereótipo. Só que ele diz que nós temos que ser como criancinhas, né? E ser um com Cristo. Então, a gente vê que os discípulos, eles queriam ser famosos e notáveis, mas o que Jesus exorta a eles é a humildade. Então, buscar a salvação no reino de Deus implica que não precisamos evoluir no sentido pós-modernista e transhumanista, no sentido de que nós vamos construir a nossa identidade de forma ideal e perfeita.
que nós vamos transformarmos à medida de que a gente vai ser um humano, super hiper humano, na verdade, pós-humano, né, em alguma coisa diferente de humano. E, além disso, não só Jesus traz essas exortações, como Paulo também nos instrui sobre o despojamento do velho homem, que é escravo do pecado, corrupto e de práticas reprováveis. E Paulo também nos exorta a buscar esse novo eu em união com Cristo, né? Um eu que é justo e santo, e um eu também que é renovado em conhecimento. Então, essa busca por um eu é ligada pela união com Cristo. Então, a partir desse capítulo, né, a gente já está numa caminhada aí bem legal do transhumanismo, a gente já está seguindo para a conclusão. O próximo capítulo é a conclusão, na verdade, que é uma continuação, inclusive, desse assunto, né, sobre identidade. Contudo, nesse capítulo a gente só fala sobre o eu. Né? O próximo capítulo vai ser sobre o eu com os outros, né? Sobre a relação com outras pessoas. Então, a gente já está vendo aí como que o transhumanismo enxerga o ser humano, qual é o ideal do ser humano, qual é o fim do ser humano, na verdade. Porque o lance de todo transhumanista é escatológico, né? É sobre o problema do ser humano e como o ser humano vai tratar esse problema, como é que ele vai resolver. E a resposta do transhumanismo é a gente vai resolver esse problema nos transformando em algo diferente do humano, porque nós precisamos ser mais que humanos, né? Ao passo que a construção do eu, a partir de Cristo, diz respeito à nossa caminhada com Cristo, por Cristo, né? Por Cristo, através de Cristo e até a Cristo. Em santidade, em comunhão. E sabemos que o nosso eu, nossa identidade, repousa no Senhor. E é interessante também lembrar, né, que aquele versículo que diz tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, não se mostrou como Deus. Espera aí, minha gente, deixa eu ler direito. Alguém sabe aí de qual é esse versículo? Para eu não passar vergonha aqui no vídeo. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Obrigada, Marco. É isso. Então, que a gente tem esse mesmo sentimento, né? Nós, como seres humanos, né? E a gente combate o transhumanismo, essas ideias, né, transhumanistas, com essa ideia, né? Nós não somos Deus. E não poderemos nunca ser Deus. Nós somos filhos dele. E estamos andando com Cristo para sermos a semelhança dele um dia quando ele voltar e nos restaurar, né? Até lá a gente vai trabalhando, se santificando, cuidando da nossa mente, do nosso coração. E buscando ter essa identidade arraigada, ligada, amarrada ali, à identidade de Cristo. Então, o capítulo geralmente, simplesmente é isso, curto, tranquilo, sem nenhuma polêmica, e a gente pode começar a conversar sobre ele agora. Como que não tem polêmica? Você perguntou se no céu qual que vai ser o nosso eu. Eu tô no começo do negócio trazendo uma polêmica. Eu tô naquela polêmica ainda. Mistério, né? As coisas reveladas pertencem ao Senhor. Bom, muito bom. Eita, eu falei errado, né? As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas encobertas pertencem a Deus. É. Legal, muito bom, muito bom. Eu acho que esse é um tema, assim, fundamental, né? Eu acho que todo mundo tem que pensar e refletir sobre isso, né? Porque sobre essa questão da identidade. Vocês estão me ouvindo, né? Eu coloquei o foninho aqui no meio, achei que... Identidade, eu acho que é um tema fundamental. E como hoje é tão forte, acho que a gente tem pouco refletido, né, sobre como as nossas tecnologias elas moldam, né? Igual ele mostrou aqui a televisão, né? Ele menciona a televisão, mas você vê assim, nada é tão forte, né, de mudar a nossa ou fomentar, né, a nossa identidade do que as redes sociais hoje, né? Porque antes você tinha televisão até você assistir. Inclusive, nesses dias eu vi um filme bem interessante. Na verdade é bem forte, assim, nem sei se eu indico.
Requiem por um Sonho. Um filme que foi clássico e tal. O Jared Leto lá é um dos atores e tal. Mas é muito assim, muitas drogas e tal. Mas assim, é um filme que no começo dos anos 2000, então nem falava de redes sociais, assim, era bastante sobre droga. O filho é ele, né? O Jared Leto é o filho lá e ele é drogado. E a mãe é uma viúva, assim, né? Que fica em casa e tal. O filho mais ou menos fica roubando as coisas da casa, né, para vender, para comprar drogas. E a mãe assistindo TV, ela vê um show desses shows assim de perguntas e tal, né? E daí o sonho dela é ser selecionada para ir lá participar, né, para ganhar lá o US$ 1 milhão. E aí ela começa a querer, né? E daí ela é selecionada assim para ir, mas tem um tempo para ela se preparar para ir lá. E aí ela quer ficar bem assim, né? Então, tipo, quer emagrecer e tal, daí ela tem um vestido bonito que ela quer usar, mas ela já aumentou, tá gordinha um pouco mais. E aí ela começa a querer emagrecer. E aí ela vai atrás de emagrecer. Daí ela pega remédios para emagrecer. E e aí tem todo, né, um caos lá, um caos. Mas aí tem um paralelo com o filho que é drogado, né, com a mãe que fica, na verdade, viciada nesses remédios de emagrecimento. Né? Até é bem interessante porque é um filme dos anos 2000, início dos anos 2000, e não tinha naquela época ainda essa crise que está tendo agora lá nos Estados Unidos, né, com esses remédios de emagrecimento. Mas a ideia era assim, né, tipo, claro, a TV podia, né, trazer uma formação de identidade, né? Mas uma moldagem. Então você via alguém, você achava legal, né? Eu sempre falo, por exemplo, que eu fui fazer história porque eu via Indiana Jones e queria ser, né, arqueólogo, achava super legal. E mas as redes sociais hoje acho que elas são muito mais fortes nesse sentido, né, de moldar isso. Né? Então foi bem legal isso. Eu fico pensando, né, nessas questões, né, de construção, de apresentação e administração do eu para um adolescente, né? Então, porque ele está em período de formação, né? Então está se formando a sua identidade. Então, o que que eu vou ser? Então, antes você tinha um grupo. Eu não sei se foi nesse livro ou outro grupo que fala. Antes você tinha o seu grupo ali da sua família, né? E tal. Algumas figuras, por exemplo, né? O menino ou a menina tinha as figuras paternas, masculina e feminina ali daquele grupo, né? Agora a gente tem na internet. Então, assim, a sua família, você às vezes você considera meio jacu, né? Não, não quero, né, ser igual da minha família. Eu quero ser igual, olha lá, né? Eu quero ser igual o Ed Sheeran. Eu quero ser igual a Taylor Swift. Né? É isso que eu quero ser. E aí você vai vendo um monte de gente que vai se parecendo assim mais, não que antes não tinha, mas parece que hoje essa construção do eu, ela é muito mais fácil, né? Assim, relativamente, porque você posta na internet, a sua identidade está lá na internet. Então você posta na internet fazendo, né? Um eu diferente que você não é, né? Então, eu sou isso, né? Eu sou desse jeito. Eu vou construindo essa imagem, né? Eu vou apresentando o eu de uma forma que eu quero. Então, assim, eu acho que de um jeito ficou bem mais, né? Bem mais fácil assim essa construção do eu. Né? E daí você tem essa relação do real com o virtual, né? E aí, agora, né? Qual, qual que são esses impactos? Porque antes você estava ali no seu grupo, eu quero ser igual o Ed Sheeran, mas daí as pessoas do grupo já falavam, não, né? Que palha e tal, né? Tipo, aí você vê que, né, junto com o seu grupo ali, você ia formando um eu junto com aquele grupo que você andava e tal, né? Às vezes eles podiam gostar, né, das pessoas, né? Vou gostar lá daquele grupo, então as pessoas se vestiam daquele jeito, mas não sei, parece que hoje ficou muito mais difícil. E como é mais individual também, né, como ele fala, né, você vai escolhendo, né, o jeito que você quer, não no seu grupo, no grupo que você vive na vida real, mas assim, de maneira individual, eu vou construindo o meu eu. Fala, Marco. Eu só queria dizer que você estava falando ali da questão das redes sociais, da pessoa se espelhar, né? Vai ter uma pessoa que você gosta e tal. No livro ele fala, por exemplo, a Thaís falou da apresentação do eu, né? Me parece que a gente acaba trocando então as nossas relações pessoais por relações de marketing. Porque na internet a gente está vendo um cara lá que tem toda uma empresa de marketing por trás para fazer ele um cara muito legal, muito bacana, e a gente não tem mais essa
relação de verdade que você vê assim, por que você não quer ser igual ao teu vizinho? Porque o teu vizinho, você sabe que ele é vagabundo no final de semana, sabe? Enquanto na internet o cara, tipo, tem todo um trabalho de marketing ali, então você não tá relacionado com a pessoa, você não tem relação pessoal, você tem uma relação de marketing. Só isso que eu queria dizer. Acaba que a Inclusive, gente né? vê... desculpa, pode terminar. Não, inclusive, hoje existe uma profissão que é consultoria de imagem pessoal. Então, eu tenho um estagiário que ele contratou um consultor para passar para ele qual que é a melhor paleta de cores que ele tem que usar nas roupas dele para ele ser mais apresentável, entendeu? Então, na nossa igreja aqui, esses dias, as mulheres tiveram um encontro lá, eles contrataram uma consultora de imagem e a consultora passou assim, você tem que usar tal cor, então, assim. Então me parece que a gente, até no mundo real, sabe? A gente já derrubou, é o virtual invadindo o real. A gente se treinou tanto ali no Instagram, tudo isso, que a gente trouxe isso para essa apresentação do eu de uma forma assim absurda. A gente propaganda de restaurante, aqui é instagramável. Você não está mais indo lá para comer, você está indo lá para você ir apresentar para as outras pessoas uma coisa legal. E eu não posso deixar de lembrar do Tim Keller, né, no Ego Transformado. Como que isso acaba sendo opressor, né? Porque não é, no fundo, para nós somos cristãos, não é o que os outros acham de nós e nem o que a gente acha de nós mesmos, né? É o que Deus acha de nós. Agora eu termino a minha jogada com uma carta virada para baixo. Esse livro do Tim Keller é maravilhoso, né? Que a gente vai quebrando todas essas noções de que nós somos o que as pessoas dizem ou nós somos o que a gente acha que a gente é, sendo que nós somos aquilo que Cristo disse que nós somos, né? E esse lance da identidade construída a partir das redes, né? É perigosa porque a gente só vê o que as pessoas querem nos mostrar, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, o meu pastor aqui, ele é muito ocupado e acaba viajando pelo país inteiro por várias questões de trabalho, inclusive fora do Brasil e tal. E uma vez ele falou, tipo, gente, vocês acham que minha vida é glamurosa? Não é glamurosa. Aí ele foi falando todos os pontos negativos, né? De viver sempre viajando, longe da família, de perder muitas coisas importantes. E a gente que só vê a parte boa, né, fica, caramba, realmente, né? E como a gente perde essa noção, né, de que a pessoa é algo muito mais do que aquilo que ela mostra, a gente acaba perdendo esse senso de que não existe essa identidade perfeita que é construída e apresentada a partir das redes, né? A gente perde essa noção, principalmente os adolescentes, como o Luiz falou, né? As pessoas, os jovens, adolescentes, crianças estão crescendo, vivendo, sendo formados num mundo que é parcial, que é o mundo virtual. Ele é uma parcela da realidade, ele não é a realidade como um todo. Apesar de que as consequências do que acontece lá reverberam aqui. Como eu já tinha falado, né? Fóruns online acontecem que decidem coisas importantes politicamente falando, economicamente falando. E essa identidade também construída a partir de bricolagem, né? A gente pega um pedacinho ali, um pedacinho aqui, uma coisinha ali, e vai mostrando quem a gente é, também não corresponde à realidade, né? Porque a gente é muito mais do que isso, né? No céu seremos o quê? Seremos inteiros, mas quanto, né? Talvez isso, eu fico pensando, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram na questão escatológica ali. Como nós seremos, a gente talvez não tenha compreensão, não tenha capacidade de, de saber mesmo, né? Não teremos um... não sei, gente, eu viajo muito nessa questão escatológica. Vamos conversar mais. Gente, Legal. hoje eu não vou falar muito porque eu tô aqui na igreja, tá tendo obra aqui, tá fazendo a salinha das crianças. E aí, não, eventualmente vai aparecer um barulho, então vou evitar falar. Mas isso me fez, essa questão que a Thais levantou, né, que seremos no céu, me fez ficar muito reflexível, né? Eu acho que a gente não precisa de ter, por exemplo,
eu acho que o pecado não precisa definir a nossa personalidade, né? Então, no céu, nós não teremos pecados, né? Seremos puros, teremos um corpo glorificado, sem, né? Sem doença e tudo mais. Então, eu fico pensando que talvez parte dessa discussão é o quanto que nós somos que é moldado por esse mundo caído, né? Nessa identidade, e o que resta, o que resta não, mas o que fica, o que realmente é essa identidade nossa quando o pecado não está em jogo, né? Quando, acho que a resposta está mais ou menos por aí, né? Se tirar esses nossos vícios, né? O que fica ali? E a gente não precisa dos nossos vícios para ter uma personalidade real, assim. Eu não acho que no céu a gente, o que eu quero dizer, olha lá, tá vendo só? O que eu quero dizer é que eu não acho que no céu a gente vai ter, a gente não vai ter uma personalidade própria, né? Acho que a gente vai ser de fato um com Cristo, nós seremos semelhantes a Ele, mas talvez teremos ali uma personalidade própria, é, só que sem pecado, né? Só que sem estar definido por esse mundo caído. Acho que vai ser mais ou menos por aí, talvez. Não sei o que vocês pensam disso. Eu tô aqui pensando numa forma de trazer minha fala de um jeito mais inteligível, né? Mas como a principal característica, assim, da gente conversar com tanto o pós-modernismo, pós-modernidade, quanto também as questões transhumanistas é em relação à escatologia, porque qual o problema do homem e o que é que essas ideologias elas oferecem para que a gente supere esse problema, né? E talvez falar de identidade é dizer assim, como o ser humano pode definir a sua identidade e como essa identidade pode ser plena e perfeita a partir e qual essa resposta transhumanista e pós-modernista que nos é oferecida, né? Então, por isso que às vezes eu fico fazendo essa relação de que homem, né, no sentido assim de que humanidade, que pessoa ideal eu seria. E aí as redes nos trazem essa resposta de uma forma assim, a sua identidade perfeita e a sua identidade restaurada é aquela que você mesmo constrói. É aquela identidade que você redime através dos seus esforços ali de maquiagem, de filtros, de lugares que você vai, de fazer check-ins ali em lugares excepcionais, de mostrar para as pessoas experiências que você teve e construir essa identidade a partir dessa premissa, né, de que o homem perfeito é o homem que você constrói a partir dos seus ideais, a partir das suas perspectivas, a partir do que você mais anseia. Né? Eu acho que esse também é um bom ponto para a gente pensar, né? O que a pessoa está construindo, o que a pessoa está querendo quando ela está construindo o seu eu. O que ela mais ama, o que ela mais anseia. O que detém a atenção dela, né? Essa administração do eu. O que ela consome, o que ela anseia, o que ela ama, o que ela assiste, o que ela e a partir disso vai construindo o seu próprio eu, um eu ali que ela imagina que é o seu próprio eu restaurado, próprio eu glorificado, um próprio eu que ela tanto anseia. Sendo que, escatologicamente falando, essa busca para a gente só vai ter sentido quando a gente encontrar Cristo. Se a gente se deter ali a partir da gente consumir a nossa relação com Cristo, né? Assim, consumir materiais bíblicos, consumir a Bíblia, consumir uma vida de oração. E não estou dizendo nem para postar isso, estou falando assim, né? Viver mesmo. E se deleitar nisso, ter prazer nisso, assim como a gente tem prazer em consumir coisas que às vezes são tão fúteis nas redes. Então, essa construção de identidade é uma coisa muito, muito importante. A gente não é dessa geração, mas eu vejo que essa geração tem problemas seríssimos com isso, de construir essa identidade a partir do lugar certo, a partir da verdade. E não de fantasias, né? Não de idealizações cheias de filtros e enfim. Mas pode falar aí, Marco. Você estava falando, eu estava lembrando
que essa discussão da identidade estava bem forte na época que o metaverso era um projeto viável ainda, né, antes de morrer. Porque muita gente adentrou no metaverso, porque teve vários projetos de metaverso, né? Tipo, entrava como um cachorro quente, entrava como mudava de gênero, colocava mais braço e tudo mais, que é bem alinhado com o propósito transhumanista, né, de liberdade morfológica. Era mais isso mesmo que eu estava lembrando da questão do metaverso e como que essa questão maleável, né, do eu, nesse sentido na internet, acabou também gerando muitos problemas, porque na verdade, assim, gerou muitos problemas, mas agora eu queria fazer o papel de advogado do diabo, enquanto eu estava pensando aqui, porque da mesma forma que gerou problemas, né, para a própria autoimagem, às vezes a pessoa acabou criando um pouco mais de empatia. Eu lembro de ter lido uns casos, assim, o que vocês acham? Por exemplo, a pessoa na internet, ela poder passar por outra pessoa ou por outra categoria, outro tipo de pessoa, para poder experimentar como que é viver na pele do outro. Vocês acham que seria uma experiência válida? Por exemplo, assim, né? Eu na internet, eu assumi um papel de negro para poder ver como é que era o racismo. Ó, agora eu tô fazendo o papel de advogado do diabo. Vocês acham que isso seria válido, assim, para a experiência humana? Ó, o cara do Luiz, nunca mais eu vou tirar esse meu amigo aqui da lista, não vai ser mais meu amigo. Eu acho que assim, tem experimentos assim que são interessantes, tipo teatro, né, e tal. Eu vi uma vez tinha que eles faziam assim, as pessoas, tipo um programa de TV, assim, ou já fizeram, acho que já fizeram experimentos assim com outras pessoas e tal, né, tipo assim, escola, sei lá. Mas, por exemplo, você pegar e sentar numa cadeira de roda e frequentar, né, os lugares, né? Tipo assim, você vai, tá, vamos aqui com as pessoas, né? Vamos andar. Então, vai andando na cidade, e tal, vai vendo que tem um monte de dificuldades, né? Que você não nem percebe, né? Que tem. Outra era, ah, eu vi uma vez, foi interessante, como que é um idoso, né? E aí eles colocavam, tipo, umas coisas para prender os pés, assim, sabe? Para pegar e dar o passo mais lento e tal. Daí tinha dificuldade de subir uns pesos, para dificuldade para subir no ônibus e tal. Que é interessante, assim, né? Mas tem uns limites lógicos nisso, né? Porque você não é aquela pessoa, né? Então, por exemplo, tem mais problemas se você for assim, né? Tipo uma raça, né? Diferente, né? Né? Vou fazer uma raça diferente, ou você é uma mulher, né? Se eu sou um homem, você é uma mulher só para ver. Eu acho que tem bastante limitações, né? Porque você não vai conseguir, né? Ter aquela experiência mesmo, né? De como é ser uma mulher, Teve, um, como é ser, né? teve uma mulher que fez um experimento. Ela se, ela, ela se vestiu, né, e fez algumas modificações para atuar como um homem, né, e ia para alguns bares para poder conversar com mulheres e tal, para entender como que era um homem tentando se relacionar com uma mulher, colocando a pele de um homem, no caso. Daí ela depois escreve um livro lá falando das experiências dela com esses relacionamentos, né, essa que ela teve, né, O livro e é aí Feito eu acho que Homem, é né? um pouco essa tentativa, feito homem, né, essa Ah, tentativa de entender como é que está na pele de uma outra pessoa, ou algo do tipo. Mas assim, eu não sei quais são os limites éticos disso, né? Quando a gente tava falando, a Thaís estava falando, é que eu lembrei realmente dessa questão do metaverso, né? Porque teve um cara uma vez, tô aqui lembrando que é sábado de manhã, vocês, por favor, me perdoem a baixo processamento do meu cérebro. Mas eu lembrei de um cara que o avatar dele foi assediado no metaverso. E daí foi feito. Não, psicólogos fizeram um trabalho com ele lá e falaram assim que foi quase que uma experiência real, assim, naquele momento. Imagina você de óculos de realidade virtual, você passa por uma coisa dessa, né? Então que eu levanto a questão, assim, será que. Mas, claro, tem um monte de coisas ruins. E eu não estou dizendo que é justificável isso na questão de você fazer. Que é muito pior para o ser humano essa questão do eu na rede social.
Mas será que em alguns casos a gente não conseguiria, através dessa construção do personagem, né, do eu ali assumido naquele momento, a gente poder até criar uma certa empatia com outros grupos? Nem, por exemplo, esse caso do assédio, ou o caso da experiência do racismo, ou às vezes. Porque, por exemplo, o Luiz falou assim, do cara colocar uma cadeira de roda. Cara, eu comecei a entender o pessoal usar assento prioritário no ônibus quando eu operei o quadril. Tive que ficar 6 meses de muleta. Ia pegar o ônibus, eu era empurrado, eu ia sentar no assento preferencial, tinha gente fingindo que estava dormindo, sabe? Daí, sabe, mais essa vivência mesmo. Será que a gente não consegue emular isso? Claro, com seus limites e tal. Ah, Tô eu tentando acho tirar legal. leite de pedra. Não, 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 eu acho legal mesmo, eu acho importante isso. Eu acho que esse negócio da cadeira de roda que eu falei, do experimento e dos idosos, eles perceberam mesmo, as pessoas falavam no final, né? Daí tinha entrevista e tal, e falava, realmente, né? Fez a diferença. Eu comecei a me tocar, coisas que eu não pensava, né? Ah, bem isso, do assento pro idoso, né? Pô, não tem noção de como é difícil um idoso ficar de pé no, né, no ônibus, se segurar ali, não tem força. Então, às vezes, eu acho que tem isso mesmo. O ser humano, né, é uma figura, né? A gente só consegue entender a dificuldade, né, um problema, quando a gente está na pele do outro, ou quando a gente passa por aquela experiência, né? Eu sei que assim, não sei quantos de vocês já tiveram dengue. Quando você vê alguém com dengue, você fala assim, tá de frescura, né? Tá de frescura, tipo assim, né? Não tem nada, não aparece nada na pele. Não tem nada, né, físico aparente, né? Então você pega e fala para a pessoa, não, né, levanta aí, como é que você tá? Tipo, 2 semanas, ou sei lá, uma semana, né, desse jeito, né, vai fazer as coisas. E aí quando você tem a dengue, você vê como é, né, eu tive dengue, como é, assim, né, tipo, realmente forte, te dói, você não consegue nem ali, né, a que eu tive, eu não conseguia nem me concentrar para ler, assim, tava deitado na cama, tipo, isolado, assim, né? E aí eu vejo muitas vezes isso, assim, em outras pessoas, a mesma coisa, assim, né? Tipo, pô, né, vai fazer as coisas e tal, dá para fazer. Daí a pessoa daí ela muda totalmente a opinião. Acho que é isso, né? A gente precisa passar pela experiência para daí a gente pegar e entender, não, realmente, né? Me colocar no lugar da pessoa, tentar colocar, porque é sempre assim. E isso eu vejo, eu já vi várias coisas, né? Mesmo a pessoa, por exemplo, eu tenho um amigo que era assim, o cara era funcionário de empresa há muito tempo, e ele tinha uma visão assim, né? Tipo, olha, né? Questão de leis e tal. Não tinha leis trabalhistas suficientes para defender o lado dele, assim. O cara bem assim, né? Tipo, aí depois ele virou empresário. Aí ele mudou. É muito interessante, assim, tipo, nossa, né? Tem muitas leis trabalhistas, não tem leis para defender o empresário. Então, assim, o cara tava nos dois lados, mas mesmo assim, ele ele ainda tinha essa visão de tipo não enxergar o outro também, de não, né, tipo de agir, eu acho que até com essa humildade, né, da gente ver, ó, tem outro lado, tem outras formas de pensar, tem outros jeitos, né? Miquel, fala aí. Daí eu fico pensando, né? Eu vi um vídeo hoje, né, sobre os efeitos das telas nas crianças e como que elas se tornam menos sensíveis, mais indiferentes nas relações e tudo mais, não tem aquele tato social, porque elas estão nas telas, não estão com pessoas. E aí eu fico pensando o quanto que na verdade, né, a gente falou do metaverso com essa possibilidade da gente se colocar no lugar do outro e tentar entender um pouco da dor dele. Só que será que parte do problema hoje não é também causado justamente por essa tecnologia, né? Essa forma que a gente está se relacionando online? Então, a gente antes vivia ali andando com outras crianças na rua, daí tinha um vô, né, que você dava a bênção para ele ali, sentado na varanda, e você via seu avô com dificuldades para andar, e quando você via um outro idoso, você pensava no seu avô, porque você convive com ele. Só que hoje as crianças se relacionam com o avô pela internet, né? Não tem esse contato próximo, não conhece a dificuldade. Então, o quanto que também, talvez, parte do problema seja esse afastamento, né? A internet vai te dar a possibilidade, talvez, de se colocar no lugar do outro, no sentido virtual, mas o quanto dessa experiência virtual também é realmente real, né? Realmente representa o que o outro é. Porque, sei lá, será que as dificuldades que uma pessoa com uma certa cor de pele passa na internet são as mesmas dificuldades que ele enfrenta no dia a dia na vida real?
né? A vida real de verdade. Né? E eu acho isso meio, assim, só um comentário adicional, aproveitar que tá meio silencioso aqui. Eu estava lembrando, né, de uma menina que eu discipulo aqui na igreja, que ela ficou muito chateada porque alguém tinha desfeito a amizade dela no Instagram, né? Deixou de seguir. Só que eu disse para ela, você sabe que Instagram não é vida real, você sabe que ela pode não realmente estar chateada com você, ela só não quer acompanhar seu conteúdo. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, de fato, essas gerações mais novas, elas têm essa ideia de que o virtual é uma extensão da realidade para elas. Assim, assim de fato é uma realidade, mas o quanto que isso realmente importa, ou enfim, o quanto que isso é realmente real? Eu fico pensando nisso. Alguém quer falar? Eu posso falar? Então, eu só levantei... deixa eu só comentar esse lance aí do Miquéia sobre as meninas, né? O problema das meninas. Eu vejo muito aqui também esse lance, né, das meninas. Eu tô chateada porque fulaninha me bloqueou. E aí eu criei um fake para poder ver o que ela tava fazendo. E eu criei não sei o quê. E todas essas estratégias de entrar na vida de outra pessoa, ou acompanhar outra pessoa, ou observar aquela pessoa, mesmo depois da pessoa impor o limite, né? Porque na minha cabeça isso é impor um limite. Tipo, eu não quero que essa pessoa veja a minha vida, não quero que essa pessoa... Beleza, eu vou bloquear. Só que a vida segue, a gente se encontra... Só que para as gerações mais novas, né, isso é... Meu Deus, está me excluindo da vida. Ou, meu Deus, eu preciso fazer um fake para saber se ela... Enfim, então, as relações, né, elas estão completamente alteradas pelas redes, né? Não é simplesmente uma extensão do real, né? Eu acho que para os mais jovens, né, adolescentes, crianças, é a própria realidade. Não é tipo, a gente entende como uma extensão, né? A gente é mais velho, a gente entende como uma extensão. Tipo, beleza, me bloqueou, tô nem aí, a vida segue. Mas para eles é sofrido, viu? Ó, eu acho que então eu devo estar assumindo o papel das meninas aí, porque eu fico chateado quando alguém me exclui do Instagram. Do Facebook também. Outro dia, ontem, inclusive, eu tava pensando nisso, porque um cara voltou a me seguir no Instagram. Eu falei, ué, quando que esse cara me parou de me seguir? Safado! Né? Daí era um antigo amigo lá da minha cidade. Mas o que eu ia comentar do que o Miquel falou é que eu levantei essa possibilidade do metaverso porque a gente tem essa capacidade de assumir um papel assim muito fácil. Então, principalmente no metaverso, que é um negócio assim, que tem a realidade virtual e tudo mais, será que a gente não consegue utilizar essa experiência? Mas o ponto que você levantou, claro, é um problema mesmo. Inclusive, eu acho que o grande problema são as liturgias de controle, né, que o autor fala aqui. Porque todas as tecnologias, do jeito que a gente usa, elas são feitas por um propósito, por empresas que têm um propósito e estão ali, que é trabalhar em nós, de forma pré-teórica, essas liturgias de controle, né? Inclusive, a gente está utilizando o Instagram, está utilizando redes sociais, está utilizando a internet e tal, está mostrando assim, olha, a gente está fazendo uma abertura para nós, está nos ensinando a ter essa abertura para a liberdade morfológica, que é a gente poder nos moldar da forma que a gente quiser, essa liberdade de alterar mais para frente até o nosso biológico, começa por ali. E uma das formas que a gente tem para combater isso são as liturgias contraformativas, né? Daí realmente ter a experiência da mesa, que eu acho que eu li esse livro ano passado, né? Que é a conclusão, ter essas experiências com as pessoas, realmente essa realidade, né? Que a gente não consegue controlar. Eu não consigo controlar o fato de eu ser careca. Isso aqui outra gente estava falando, né, Luiz? Até para o Sendel, cirurgia plástica é quase que transhumanismo, né? Então eu não vou fazer aplique de cabelo, porque isso é liberdade morfológica. Mas eu acho que a gente tem que, talvez, assim, porque, cara, eu acredito na graça comum. Eu acho que isso daqui que foi criado, né, a tecnologia, ela só tem que ser. Não estou dizendo que ela é neutra, só que a gente tem que tirar ela desses propósitos de fundo dela
e dar uma nova ressignificação para um papel específico. Tipo, eu acho que metaverso e rede social tem que ser bem cuidado. Metaverso nem funciona, vou parar de falar dele. Rede social nem tem que ser bem cuidado. Não pode ser, não, a gente deixou as redes sociais nas mãos de big techs lá do Vale do Silício, inclusive isso gerou até guerra já em alguns países. E será que a gente não consegue pegar essa experiência, ressignificar ela, das redes sociais, num casos específicos, para dar um bom propósito para ela? Sei que eu não estou dizendo que ela é neutra, estou falando que a gente mudar ela mesmo ali para poder trazer essas coisas. E é isso aí. Não sei se me fiz entendido. Eu acho que essa questão, né, da liberdade, assim, uma coisa que eu estava vendo, na verdade, que voltou um assunto que a gente estava falando antes, de a questão da realidade virtual e realidade verdadeira, é um debate mesmo, né? Eu vejo, assim, foi bem engraçado, assim, porque o meu filho começou a usar celular esse ano, daí ele não tem redes sociais, mas ele tem um WhatsApp, né? Só. E ainda limitado, né? Mas é interessante de ver como que eles usam, como que os adolescentes hoje estão usando a internet. É muito diferente, assim, como a gente usa, né? E é engraçado, assim, que para eles, eles separam bem, assim, o mundo real do virtual, pelo menos, assim, na faixa de idade do meu filho. Meu filho tem 14 anos, então, né, essa geração, não é geração Z, né, já é a iGen, né, que eles chamam lá. E assim, eles separam bem. Então, assim, teve lá uma treta no grupo do WhatsApp, e daí eu fui falar depois eu fui falar lá na secretaria da escola dele, e, tipo assim, era normal. Todos eles eram assim. Aí era, tipo, eles interpretam o mundo virtual como uma coisa diferente. Então, mesmo assim, no WhatsApp, conversam, fazem bullying, assim, sabe? Tipo, faziam bullying um com o outro. Sim, na vida real não tinha nada a ver aquilo. Esquecia. Aquilo é uma coisa desse universo, como se fosse o WhatsApp para eles é como se fosse um joguinho, né? Eles usam assim como joguinho, claro, eles se comunicam e tal, mas assim, o que acontece no WhatsApp permanece no WhatsApp, sabe? E aí eu fui conversar lá na secretaria e falaram assim, não, isso é normal, todos eles. Não acontecem coisas, tá treta no WhatsApp, porque eles não sabem como usar direito, né? Então, às vezes eles ofendem um amiguinho e tal, mas assim, como se fosse toda uma brincadeira, né? Todos fazem figurinha um dos outros, zoando e tal. Mas aí, tipo, vão lá, eles parece que eles, às vezes eles nem conversam sobre coisas que rolou no WhatsApp. Tipo assim, olha, você viu o que aconteceu no WhatsApp? Tipo assim, não, é uma realidade paralela mesmo, né? Eu achei bem curioso isso, assim, porque. E aí você vai ver, assim, daí a gente pega o celular e vai ver as conversas, é um negócio, assim, bem louco mesmo, assim, sabe? Como que acontece, a velocidade dos argumentos, como é que se rola a conversa e tal. Bem, bem diferente, né? E até um negócio de preocupar, né? Uma coisa de preocupar, de a gente se preocupar de como eles estão se comunicando, né? Ver como é que eles estão se comunicando nesses lugares. Aí, claro, aí vai para um TikTok, Instagram, né? Meus filhos não têm, mas você vê assim como que é, né? A conversa, como que são. E assim, às vezes vaza, né? Coisas do TikTok ou mesmo do Google Shorts, né? Que daí enviam, né? Olha só, né? Pô, umas dancinhas e tal. Aí você vê como que tá diferente, né? A visão. E aí fica muito essa coisa da identidade. Hoje está muito forte. Como que na nossa, sei lá, né, na minha época, sou mais velho, acho que, mas a gente tinha, né, o que era identidade, o que você queria ser parecido com tal pessoa e tal, né? Hoje você vê assim, o que é, tipo, muitas pessoas veem como um grande emprego, assim, digamos, isso é uma formação de identidade, ser, tipo, influencer, né? Assim, eu quero, ó que legal, o cara tem lá um canal no YouTube e, tipo, e tá bombando, tá vivendo disso, né? E aí um monte de gente quer ser YouTuber, daí faz o TikTok, né? Quero ser Instagram, quero ser lá no TikTok, gravar os videozinhos e tal para ficar. Então você vai modulando, né? É isso que vai fazendo a cabeça deles, né? Dos jovens hoje, tipo, ó, a linguagem é assim, você tem que falar até desse jeito, tá? Então, aí escapa.
Então, acho que hoje a identidade passa muito por isso, né? Por essas redes sociais e a maneira como é a linguagem nas redes sociais, como é que é a comunicação nas redes sociais. Isso escapa. Daí eu acho que isso que tem essa influência, né? Da realidade virtual para a realidade, para nossa realidade mesmo, né? A maneira como a gente se comunica, as visões, né? E outra coisa que eu acho interessante, que fala sobre essa questão, né, da realidade virtual, tem um livro da Sherry Turkle. Infelizmente não tem em português, mas é bem legal, é Alone Together, né? Tipo, sozinhos juntos, uma coisa assim, né? E bem legal esse livro, tal, bem citado, inclusive. É, e ela fala assim que a gente chama hoje de comunidades, né, virtuais. Mas ela fala assim, não, a gente tem que ter outro nome para isso, né? Mesmo assim, redes sociais, na verdade não são bem sociais, né? Tipo, a gente tem pessoas e tal, mas assim, ela até fala assim, o que que é comunidade, uma comunidade real? É onde você sim tem uma proximidade física, né? Você tem preocupações partilhadas, você tem consequências reais se você fizer, né? Não é igual lá na internet se você bloquear alguém, né? Deixar de seguir lá, igual o Marco, né? O amigo dele deixou ele de seguir, né? E tipo, não tem uma consequência real. Agora pensa na vida, né? Como seria, né? Ah, Marco, não sou mais seu amigo, tô de mal, né? Tem consequência real, né? Fica mesmo chateado. Mas sim, então é muito diferente, né? Então a gente tem que ter, a gente às vezes pensa assim, né? Eu tenho amigos, eu tenho 5.000 amigos, eu faço parte de uma comunidade, né? Não preciso ter amigos reais, porque eu tenho amigos lá virtuais. Só que a gente sabe, né? Como que é a identidade que a gente forma, os amigos que a gente forma só na rede social é muito diferente, né? Você pode fomentar a amizade, pode usar a rede social para manter a amizade e tal, né? Mas o problema é quando a gente vai virando e falando, o meio principal de eu fazer amizade, o meio principal de eu ter amigos, né? E como conversar é rede social, né? Nessas comunidades virtuais, que está acontecendo muito, né? E aí, hoje em dia. Então, aí que tem essa morfologia do eu também, né? Não só a morfologia do corpo, né? De mudar a moldagem aí do corpo, mas moldagem da mente, né? De como eu penso e tal. E eu vou moldando o meu eu de acordo com o que tem na internet, né? Que eu posso esconder, porque, né? A pessoa não está convivendo comigo igual um amigo, né? De verdade, convive, ele sabe, ah, cara, você posta lá na internet, mas você não é assim. Você posta lá a mesinha arrumada, né? O quarto arrumado, mas você é bagunceiro, né? Por trás você é bagunceiro e tal. Você posta que está estudando, mas você postou ali a foto que está estudando, virou, você tá, né? Já desligou, já fechou o livro e tá na internet, né? Então acho que tem essas diferenças, né? É isso. Luiz falou aí sobre o filho adolescente, eu lembrei de uma questão. Acho que foi semana passada, ou 15 dias atrás, lá no Labo, a gente estava discutindo sobre deepfakes, né? Que é as fakes profundas, que estão ligadas principalmente com o imaginário, né? Em tese, os meninos pegam, assim, ou meninas também, pegam fotos de garotas e colocam imagens pornográficas, né? Isso pode ser filme ou pode ser foto. E aí distribui essa imagem em grupos de WhatsApp ou enfim tal. E isso é uma forma de bullying, né? Em última instância, é o bullying, né? Só que se a gente for levar a cabo, né, tudo isso, a gente vê como a imagem, que não é verdade, né? É uma fake, é uma deepfake, ela molda também a identidade da própria garota. Porque aí ela começa, inclusive, pessoas assim, cuidam psicologicamente desse tipo de menina que sofreu com isso, né? E como isso é real para a construção da identidade. Porque a identidade fica abalada, principalmente no grupo ali social mais próximo, né? Na escola, nos coleguinhas, no circuito ali de onde aquela imagem percorreu, né? Inclusive, os adultos olham assim, gente, mas é fake, mas para eles, né? A consequência, na verdade, é porque assim, a gente fala sobre construção do eu, a gente entende de uma forma, ok. Mas essa vivência é o lance da vivência, né? Que a gente pode ter a experiência de tentar imaginar como que é lá, como que é estar na pele do outro. Mas a gente nunca vai ter a experiência completa. Apesar de se fazer esse tipo de experimento que a gente falou agora há pouco, né? De andar de cadeira de rodas, tive a experiência de precisar de assentos preferenciais. A gente tem uma parcela da vivência, não a vivência como um todo. E ainda que a gente esteja falando sobre como que é
a construção da identidade para adolescentes e mais jovens, a gente ainda tem isso por parcela, né? Eu não sei como que é, nunca saberei, na verdade, como que é ter uma deepfake espalhada uma deepfake espalhada sobre mim, porque eu sei de forma concreta e a minha identidade já está formada que é falsa, é fake. Mas para a pessoa que ainda está construindo a sua identidade, ainda está construindo o seu eu, ainda está construindo, ver toda aquela relação social desestabilizada por causa de uma imagem que, apesar de não ser real, ela tem efeitos concretamente reais na sua vivência, aí é uma coisa também que a gente precisa pensar, né? Discutir sobre como evitar ou o que fazer, como cuidar dessa pessoa, como orientar os jovens, até se, por exemplo, virem algo do tipo, como barrar, enfim, são discussões que estão nascendo agora e que precisam ser cada vez mais trazidas à tona, né? Principalmente para o público adolescente. Isso, antes de passar para o Daniel, eu acho até uma pena, assim, né, que aqui no grupo, acho que tinha mais pessoas que estão participando, assim, né, por isso, porque eu acho que ele tem um impacto, essa discussão que a gente está tendo, de todo esse livro, não só para pessoas que estão interessadas em tecnologia, mas, né, para todo mundo, assim, né, se você é professor, se você é pai, se você trabalha com criança, se trabalha, né, numa escola ou da aula de EBD, né, eu acho que isso aí é fundamental, né, para a gente pensar essas questões, né, porque, né, você está falando sobre identidade, você está falando sobre formação, coisas que estão, e eu vejo, assim, que as pessoas estão muito despreparadas hoje, os líderes, né? E eles estão muito despreparados para lidar com essas questões. Mesmo assim, você vê líderes de, de, de jovens e tal, né? Às vezes, por exemplo, assim, eu conheço um cara aqui que ele é pastor de jovens e adolescentes, e ele não tem redes sociais, tá? Não tem. Então, assim, legal, né? Legal o cara não ter redes sociais. Só que, sim, é um problema porque ou ele tá perdendo de entender como que funciona. Não, ele é um ótimo, assim, o cara, as palavras dele, assim, muito, cara muito empolgado, assim. Só que essa parte falta, assim, essa ligação, que é uma ligação muito importante para os jovens e adolescentes hoje. A linguagem das redes sociais. Então ele tá perdendo um universo, assim, né, de como tá. Não que eu acho que ele tinha que ser viciado também, né? Ah, tá, agora sou viciado em redes sociais para tentar entender como é que funciona. Não, mas eu acho que então, precisa, né, isso. Acho que a gente precisa muito isso. E essa linguagem, acho que, assim, hoje eu acho, assim, é fundamental toda pessoa, por exemplo, pastor, tal, quem trabalha com EBD, né, Escola Bíblica Dominical, de ter uma noção de tecnologia, de ter uma noção dessas discussões, né. Eu achei bem legal esse livro. Às vezes acho que afasta um pouco, né, algumas pessoas, porque, transhumanismo, né, o que é transhumanismo e tal, né, e essas discussões de tecnologia, né, não são novas. Mesmo aqui, né, na minha igreja, eu comecei a trazer, assim, o pessoal, né, nossa, mas o que tecnologia tem a ver com a Bíblia, né? Não tem nada a ver com a Bíblia e tal. E aí você traz essas discussões e você começa a ver, nossa, caramba, né, tem muito a ver, é muito importante, né, a gente discutir. Acho que falta muito, assim, acho que pelo que eu vejo, assim, né, das discussões, às vezes quando eu vejo pastor na internet mesmo falando sobre tecnologia, escrevendo sobre tecnologia que não tem, né, aprofundamento, eu vejo assim que é muito muito amador mesmo, assim, tipo, não, né? Tipo assim, por exemplo, uma visão que a gente vê. Desculpa aí, Daniel, já te passo a palavra. Mas é aquela visão que a gente viu aqui, que a tecnologia é neutra, né? Uma das coisas que a gente bate bastante quando a gente estuda sobre tecnologia. O pessoal fala direto assim, né? Não, tecnologia é neutra. Eu posso entrar lá, usar a rede social do jeito que eu quiser, né? Eu que faço. Mas você vê assim, a gente está lendo aqui, né? Tem toda uma teologia, tem todo um ritual, né, do controle que está por trás disso tudo, né? Que está controlando a gente, que está fazendo a gente, que está fazendo a gente construir uma identidade. Ah, não, eu vou lá e construo minha própria identidade. Mas não vai ver que tem todo um ritual de controle que está passando, que é por trás dessa imagem do transhumanismo, né? Está passando, está nos transmitindo, né, para a gente. A gente tem que atuar desse jeito. Né? Você tem liberdade, né? Mas você, né, não tem tanto assim, né? Porque você tem que agir daquele jeito, você tem que postar fotos de um jeito, né? Tem toda uma estética. Enfim. Daniel, fala aí. Eu estava aqui refletindo quando você estava contando a experiência do seu filho e tal, entrando nesse mundo, né?
E aí foi legal ó, o comentário da Thaís também, porque eu acho que tem um pouco a ver, porque eu ia comentar assim, né? Talvez a questão não seja nem geracional, seja talvez uma questão do tipo de mídia que a gente vai enfrentando e a diferença desse tipo de mídia no que ele impacta a nossa identidade, né? Porque eu ia falar que talvez a gente tenha assim, ponderações e níveis diferentes de impacto na nossa identidade, dependendo do tipo de mídia, né? Da mesma forma que a imprensa impactou, igual a Thaís apresentou, diferente do que hoje é a internet, né, de forma geral, mas talvez o tipo de mídia, por exemplo, o WhatsApp, Twitter, que é uma mídia mais textual, impacta a nossa identidade de uma forma diferente do que uma mídia Instagram, que é fotos, basicamente, vídeos, e TikTok, que é mais vídeo, né? E se a gente pensar no mundo real, assim, no mundo real nós temos um misto disso tudo, né? São as ideias, é a minha corporeidade, minha imagem, mas também, enfim, uma coisa mais de realidade que a gente não tem no mundo real, do contato, digamos assim, né? Mas aí eu acho que, por exemplo, por isso que talvez esse caso da Thaís do deepfake, por que ele impacta tanto, assim? Porque a pessoa pegou a minha imagem e alterou, entende? É um impacto diferente na minha identidade e da minha autocompreensão do que alguém falar de mim, né? Que aí é uma ideia fora, tipo assim, se eu não me encaixo naquilo, se eu não acho que aquilo não faz sentido, beleza, eu não sou impactado pessoalmente, tipo, isso. A pessoa falou mal de mim, mas a pessoa falou uma ideia, sabe? É diferente da pessoa pegar a minha imagem e fazer um deepfake, ou um vídeo de mim, entendeu? E isso talvez tenha um impacto na gente muito maior, um impacto psicológico, de autocompreensão, de reflexão própria, né? Então, só ia comentar nesse sentido. Assim. Marcos, tá falando, tá mudo. Meu Deus, eu tô muito com sono. é, isso que o Daniel falou, será que também não tem a ver, por exemplo, que o nosso cérebro não sabe diferenciar essas coisas? Por exemplo, né, no sonho, você não sabe, mesmo que você acorde e fale assim, meu Deus, foi um sonho, mas você tem taquicardia, você acorda suado, você demora um tempo até você processar aquilo, falar, não, de fato não aconteceu e tal, né? Ou o caso lá que eu falei do assédio no metaverso, que os psicólogos analisaram e falam, cara, o trauma foi como se a pessoa tivesse passado por aquilo mesmo. Então, será que não é por conta disso? Nosso cérebro não sabe diferenciar um deepfake. Por mais que você vai olhar assim, cara, eu lembro até quando teve um caso fizeram um vídeo pornô com a Gal Gadot, Gal Gadot, eu não sei, Gal Gadot, Dani, é assim que se escreve. E daí mostraram pra ela, ela olhou e falou assim, cara, eu não lembro de ter feito isso, mas sou eu. Sabe, ela ficou assim, levou uns minutos pra ela perceber assim, cara, não, de fato, eles pegaram uma inteligência artificial e colocaram lá. Será que o nosso cérebro consegue fazer essa diferenciação? Isso aí fica pra galera aí. Porque me parece que é esse o caso, sabe? Porque não tem essa distinção pro nosso. A gente vai olhar e falar assim, cara, tem toda uma imagem, toda uma realidade, uma história por trás daquilo lá e a gente acha que é real mesmo. Então o virtual não é tão virtual assim. Eu acho que a gente vai ter que se treinar, né? A gente vai ter que ser treinado para conseguir diferenciar, né? E engraçado, assim, às vezes eu contei uma vez, né, uma história lá que meu filho pegou e olhou uma imagem, aquela do Papa Francisco andando de skate, né? E ele pegou e olhou e falou, não, essa imagem... tinha outra, ele tava com uma blusona branca, assim. Falou, essa imagem é fake. Ele não tinha visto. Eu mostrei pra ele, essa imagem. Ele falou, essa imagem é fake. Daí eu falei, por quê? Ele foi contando, assim, as coisas. Não, olha só, a luz e tal, a luz não tinha um foco, né, que vinha de um lugar. Tipo, era todo brilhante, meio assim, né? E aí foi falando várias coisas, olha, isso aqui, isso aqui. Então acho que a gente vai ter que desenvolver um sexto sentido, assim, né, pra dizer, não, olha, isso aqui né, isso aqui é o fake. A Luiz não Eu conta, acho que a longo ele é teu prazo, filho. Não conta. Ele é teu filho porque enganou um monte de gente essa imagem aí, só porque é teu moleque, cara.
Você todo dia, eu Não, acho aposto que o Luiz, o filho dele levanta, ele fala assim, quero tomar café, pai. Ele mostra assim, aquele negócio dos captcha lá, assim, sabe? Aquelas imagens. Ah, selecione aqui um hidrante real, ó. Ele tem que colocar assim. Mas Não, mas se eu você acho ficar que a observando longo as prazo, imagens, né, você consegue. Pode falar, Miquel. eu acho que a longo prazo isso vai ser um problema maior, porque elas estão ficando cada vez melhores, né? Então talvez seja necessário já ir um trabalho de segurança mesmo, né? Segurança de informação para, não sei, aí que inventa aí um tipo de código ou criptografia aí para poder assegurar, né? Então as empresas que grandes, né, trabalham com isso vai ter que criar tipo, algum tipo de metadado ali, talvez para dizer que não, aquilo ali é virtual, porque vai começar talvez a extrapolar a técnica até forense, né? De saber se aquilo ali é ou não inventado, criado por alguém usando uma inteligência artificial, né? Então, eu acho que a gente já tem aí certos problemas de segurança à frente para resolver com essa questão de deepfakes e tudo mais. E que vai gerar um baita de um caos social ainda maior, né? Que já está causando hoje. Agora na Índia parece que eles permitiram, que vai ter eleições lá bem grandes, né, no país esse ano, e aí eles permitiram usar deepfake. Foi permitido, não é proibido. Eu acho que eles também não iam conseguir, né, mesmo assim. Ah, se você proíbe, tá, mas como é que você vai cuidar disso, né? Como é que você vai dizer? Então dá um trabalho muito grande. Então falar, tipo, já libera mesmo. E aí vai ter essas coisas, né? Você mostra fotos, assim, né? Eles mostrando um monte de imagem criada, né? E as pessoas vão cair, né? Vai ser difícil mesmo. Vai ser um desafio bem grande, assim. Mas não sei, assim, né? Às vezes você vê que vai ficando cada vez melhor, mas você vê que tem uma estética, né? Tipo, esses dias estava lá uma foto, né, produzida por IA, que era agora das modelos, né? Não sei se vocês viram lá, tá? As Miss Mundial de cada país, só que criada por inteligência artificial, né? Então, a brasileira, francesa e tal, né? A brasileira entrou entre as 10 lá que estão na final, né? Mas você vê, assim, se você olha, né, observa, para um pouco, você vê que, sei, por enquanto, né? Eu não sei se melhora muito, né? Mas você vê, assim, que você percebe, né, que é fake. Mas mesmo assim, né? Se melhorar e Entra ficar ainda naquele vale igual da à estranheza, realidade, né? né? Isso, exatamente, vale da estranheza. Talvez desse ficar perfeito aí, né? Igual o Marco falou, né? O deepfake, por exemplo, é o verdadeiro, né? Não é uma imagem criada ali, né? Tipo, igual essas imagens que tem, né, do Papa Francisco e tal. Mas é uma imagem, né, e tal. Eu lembro lá do cara que era um cara. Fizeram do Tom Cruise também, né? Fizeram do Morgan Freeman, né? Um cara branco falando, era o Morgan Freeman. Não, você não. Eu vi uma vez, inclusive, um cara criou meio que em tempo real, assim. O cara tava mostrando, né, numa palestra, e aí ele pegou fotos de uma criança, de adultos que estavam na plateia, né? Filhos de adultos que estavam na plateia, e ele pegou e fez. Pegou não só o vídeo dela com a voz também dela, mas assim, ele criou em minutos, assim, ele falou, ó, os dados que vocês colocam na internet, ele criou a criança falando, e ele falava, né? E aí, tipo, a criança na voz fazia lá, né, o rosto, e na voz fazia a pessoa, e era perfeita, assim, tipo, era a imagem. Então, realmente, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Acho que até já falei isso uma vez, mas imagina como é que vai ser na próxima eleição, hein? Aí as tias do WhatsApp vão ficar loucura, cara. Vão receber um vídeo do candidato X invocando Satanás e mostrando ele entrando dentro da urna. Ó, a Thaís tá rindo que ela tá imaginando, ó. Então, a minha mente é muito repleta de imagens. Então, você vai falando, eu já vou criando aqui na minha cabeça. Eu tinha um professor uma vez que falou: tal candidato só perde se aparecer um vídeo dele batendo na mãe. Vai ter vídeo batendo na mãe, no pai, na avó, no motorista do ônibus, no eleitor, em tudo, cara.
E vai passar no debate presidencial da Globo. Bem isso. Beleza, mais alguma coisa, gente? Eu tô de boa, eu achei que foi bem legal o debate hoje aí sobre o eu aí do Eu Sou Real. E legal que relaciona com muitos outros capítulos, né? Que nem a gente falou agora há pouco da questão lá do onde é real, né? Foi um capítulo, acho que foi 2 atrás, né? Também a gente lembrou das questões mais de trás. Então meio que pegou todo o livro. Foi quase que um review. É. Bem isso. Legal. Muito bom. Obrigado aí, então, Thaís, por trazer, por conduzir a discussão. E a gente vai daí, né, finalizar já na próxima semana, né? Eu coloquei. Próxima semana. Acho que é isso, né? Bom, enfim. A gente vai finalizar esse livro. Eu gostei bastante desse livro. Eu tinha lido já em inglês, né? Aí fiquei bem feliz quando foi traduzido, porque realmente acho que é um livro, assim, fundamental, né? Um livro que precisa ser lido por todo mundo. Acho que acho que se trocasse o título, invertesse o título com o subtítulo, eu acho que ia chamar mais gente até, né? Porque a tecnologia de hoje, o futuro do discipulado cristão, né? Eu acho que isso seria muito legal, assim, porque é sobre isso que o livro está falando, né? Eu estava até agora lendo, assim, depois eu vou falar, né, no último encontro, né, sobre a visão cristã. Ele sempre tá, né, o autor aqui, o Jacob, ele sempre vai trazendo, né, essa visão cristã. E aí, e a visão cristã? Como é que a gente pode fazer, né? Como é que são as soluções do cristianismo, né? Então, acho que é legal isso, né, da gente... O livro é bem é, tipo, devocional, assim, o livro é bem trazendo assim mesmo, né, para essa questão do cristianismo bem forte. Então, por isso que eu acho que é tranquilo de ler, né, e ele é bem prático, assim, para a gente pensar. Então, legal, gente. Então, a gente fica por aqui hoje. Obrigado pela presença de vocês. Foi muito boa mesmo a discussão, bem legal mesmo, né? Dá para a gente sempre, né, os encontros, a gente dá vontade de ficar conversando para sempre, né? E aí, Daniel, fala. Não, Quer falar desculpa, alguma eu ia coisa? reagir aqui, cliquei no Tá. Beleza. Então tá bom, gente. Tchau. Bom final de semana para vocês aí. Tchau, tchau. Até a Obrigado. Valeu, próxima. pessoal. Tchau. Vamos tirar um print antes de Tchau, fechar? tchau. Vamos sim. Vamos tirar um Tá bom. print, a nova chapa. Abre a câmera aí, O Leia finalmente abriu, Leo. Tira aí, Marcos. Você tira? Eu tiro. Eu só tô apertando aqui. Todo mundo diz transhumanismo. 1, 2, 3 e... Peraí. 1, 2, 3 e transhumanismo. Aí, tirei o print aqui. Beleza. Tchau, gente. Então. Tchau, tchau. Ah, tá bom. Falou.